Deixa eu seguir falando com vocês sobre o poder da palavra do testemunho. Posso seguir voltando nesse tema aí? Então, deixa eu dizer algo para vocês. Deixa eu estabelecer. Diga comigo assim: falar e fazer. Ouvir e fazer. Diga: falar e fazer. Ouvir e fazer. Mais uma vez: falar e fazer. Ouvir e fazer. O que acontece? Nós não temos uma lei, simplesmente olhamos para a lei, obedecemos a lei e agora estou justificado. Não é assim que acontece conosco. Nós temos uma fé. A nossa obediência, disse Paulo aos Romanos, é a obediência da fé. Como assim a obediência da fé? Você não obedece uma lei, você obedece a tua fé. Eu falei aqui outro dia com os músicos que os estudiosos, aqueles que entendem mais, estudam mais teologia, eles costumam dizer que a Bíblia tem uma linguagem, que a gente já sabe, aquela linguagem querigmática da proclamação, da pregação, né? Aquilo que os profetas também falavam ali e tal, que também eles encontram essa linguagem no Antigo Testamento. Diz que tem uma linguagem didática, porque, claro, a lei era uma didática, a lei era obedece, a lei diz isso, não mata, não faz, vive assim, então a lei era uma lista de coisas para você fazer. Mas eles também falavam de uma linguagem paraclética, que era uma linguagem do Espírito, obviamente, mas que necessariamente não estava nem pregando e nem ensinando. Então, é uma linguagem do Espírito. O Espírito, em algum momento, fala contigo coisas que necessariamente não é uma pregação, necessariamente também não é uma instrução para você fazer alguma coisa, porque o Espírito te consola, o Espírito te anima, amém? O Espírito te corrige, e nessa hora que ele está falando essas coisas, não tem nem pregação, não tem nem querigma nem de daquê o negócio, tem uma comunicação que você sabe que é Deus te animando, te fortalecendo, né? Mas ele animou minha fé. Animou a tua fé, mas ele pode te animar não só a tua fé, ele pode animar o teu amor a não esfriar, ele pode te animar a graça de Deus, te animando a se humilhar mais ainda, a se quebrantar mais ainda, a fazer caminhos, né, de volta. Ele pode te animar a várias coisas. Mas por que eu estou dizendo falar e fazer, ouvir e fazer? Porque quando você decide obedecer a tua fé, você vai ver que essa obediência vai além do que você fala e do que você ouve. Na verdade, é a obediência da fé que fundamenta o que você fala e o que você ouve. De onde você tirou isso, Franco? Eu vejo que a igreja, por hábito, ela acredita que se ela declarar a fé, está tudo bem. Não, eu creio. Mas não é suficiente. Declarar a fé não é suficiente. Como é que tu sabe disso? Jesus que falou. Que o que respalda o que você fala é o que você vive. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, tu vê que ele está dizendo Senhor, pô, entrará no reino dos céus, mas quem é que entra? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, ou seja, a minha obediência respalda a minha declaração de fé. Senhor, 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 meu Senhor amado, tu é meu Senhor, tu é meu amo, meu Deus. Eu já falava isso, gente. Eu já dizia que Jesus era meu Senhor. Eu já ensinava isso, já dizia. Mas na prática não era. Mas por que ele não era? Porque ele me falou uma coisa, eu fiz outra. Ele dizia, vai por aqui, eu fui por lá. Então, que senhorio é esse? Então não adianta dizer Senhor, Senhor, se não faz a vontade do Pai. Então, a minha obediência respalda, fundamenta o que eu falo. Amém ou não? Amém. Mas não só o que eu falo. Oxe, não. Também a minha obediência por fé, ela fundamenta o que eu ouço. Da onde tu tirou isso? Do mesmo Sermão da Montanha. Capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, ouve e as pratica. Ouve e as pratica. Será comparado o quê? Ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha.
Você pode dizer amém ou não? Ou seja, Franco, quem diz que Jesus é o Senhor, respalda essa afirmação por meio da obediência. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Lucas 6,46, esse é famosão, né? Lucas 6, por que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu? Então você chama, mas não obedece. Não tem, você está chamando. É um símbolo que retine, né? Mas também quem ouve os ensinos de Jesus, ele só é fundamentado sobre a rocha quando ele coloca em prática. Cara, eu vejo isso no meio da igreja, eu fico horrorizado. Mas por quê? Porque eu já vivi assim. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu já vivi assim. Eu achava que o simples fato de eu declarar, não, mas eu creio em Jesus, estou na rocha. Você não está na rocha quando diz que crê. Você está na rocha quando você pratica o que ele disse. Se você não pratica, não está em lugar nenhum, está na areia, pô. Você é um ouvinte bom. Praticante zero, babou. Babou. A casa cai quando você está na areia. A casa cai, porque Deus prova toda a construção. Toda. E você está construindo, de fato, quando ouve a palavra. Mas sem fundamento. É uma construção sem fundamento. Não resiste o dia mal. Não vai resistir o dia mal. O que garante você no dia mal é a tua obediência. A tua obediência. Se você pegar Lucas 6, 47 a 49, porque Lucas vai te dar um panorama ainda melhor, né? O sermão da planície. Lucas, ele vai começar com Lucas. Se você começar com 46, você pode começar com 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês fazem isso? Aí ele falou, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vem a mim, ouve e faz. Esse é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso aqui é um filme que a gente assiste quase que durante a nossa jornada cristã. A gente vê que no dia mal destrói completamente a vida de algumas pessoas, enquanto outras passam pelo dia mal. Sobrevive com mais fé, com mais unção, com mais graça, atravessa. E se você perguntar, mas por que um atravessa e outro não, Flávio? É simples. Durante o tempo da construção dele, ele ouvia e fazia, ele fazia. O outro teorizava, legal, acumulava conhecimento, citava, ficava citando como se isso fosse ser um cristão top. E aí, ele está complicado. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Olha agora, eu não sei se é a essência daquilo que os estudiosos chamam de linguagem, não a querigmática nem a didática, mas essa paraclética, né? Eu falei paraclética, acho que é isso mesmo. Estou equivocado, mas deve ser. Olha João 5, 39 e 40. Olha que coisa interessante. João 5, 39 e 40. Jesus falando, os estudiosos lá, os teólogos do dia dele. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha o drama dessa geração. Eles não tinham o Novo Testamento. Eles tinham o Pentateuco, a lei, os profetas, né? Os livros. Ele tinha a escritura do Velho Testamento. E eles se debruçavam ali desde criança ali, e liam. E examinavam a escritura, buscando encontrar na escritura a vida eterna. Você sabe disso, porque até o jovem rico perguntou a Jesus, como é que eu faço para dar a vida eterna? Olha, o cara tinha dinheiro aberto, ele podia não estar preocupado com isso. Talvez se fosse um gentio, não estaria preocupado com a vida eterna, estaria preocupado com os prazeres dele
sexuais, que eram os deuses romanos, gregos, tudo era pervertido mesmo, talvez ele estivesse preocupado com aquilo ali, só com os prazeres momentâneos. Mas um judeuzinho, não, um judeuzinho desde pequenininho, né? Bar mitzvah, bar mitzvah e o outro da menina, esqueci agora, das meninas. Mas eles faziam lá os rituais, entravam, estudavam. Então eles tinham já a semente da vida eterna. Quando Paulo escreve aos Efésios, por exemplo, ele vai dizer para aquela igreja gentílica: não vivam mais como os gentios viviam. Aí ele faz uma lista de pecado cabeludo. Ele jamais diria isso para um judeu, porque o judeu já... Eu não vivo mais. Ele vai dizer: não, você vive segundo tudo que você aprendeu desde pequeno. É a mesma coisa que você pregar para um cara que veio lá da doideira, para um filho de crente. Talvez o filho de crente você tem que dizer: tudo que você ouviu é bom, viva. Como Jesus falou com o jovem rico, que era um cara, mas embora muito dinheiro, ele queria a vida eterna. Ele queria a vida eterna. E ele mestre, como é que eu faço para dar a vida eterna? Ele vai dizer: pratica. Eu faço desde pequenininho. Engraçado que ele praticava, né? Desde criança. Você viu que o tema era prática, né? O tema era a prática. Você faz o que está escrito. Aí eu faço desde criança. Então tá bom. Então você quer alcançar mesmo a plenitude? Vou lá te dar aqui. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois segue-me. Você lembra que para seguir Jesus você tem que ser livre. E Jesus identificou nesse garoto uma cadeia, no próprio dinheiro. Renuncia tudo e vem. Aí ele ficou triste, porque era dono de muitos bens. Mas Jesus falou amorosamente, diz Marcos, ele fitando o amor e disse: amorosamente. Mas olha o que Jesus está falando: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu te pergunto: o que adianta você examinar as Escrituras todos os dias e não seguir o que a Escritura está te falando? É isso que Jesus está falando com ele. Você pode imaginar alguém que examina as Escrituras com zelo de um judeu, mas não deseja, no fundo, não é que não deseja, quando tem a oportunidade de ter comunhão com Deus, não vai, não decola, não conecta? Você está tendo a oportunidade, compadre, vem, mas examina. Você pode imaginar alguém assim? Isso foi possível nos dias de Jesus, nos dias dos ministérios terrenos de Jesus. Você diz amém ou não? E eu acho que é possível também hoje. Você acha que é possível hoje? E hoje só agrava mais. Por quê? Porque além do Velho Testamento, a gente tem um Novo Testamento. O Novo Testamento que fala de Jesus mais claramente. Fala da igreja, fala de tudo. E você lê, às vezes, com zelo, tá? Estudou na escola dominical, sabe tudo, pá. Mas na hora de experimentar, fica só na teoria, né? E às vezes repete, fala igual um papagaio, às vezes ensina, mas na hora de viver, não vive. Reflita comigo, tá? Reflita comigo. Como é que a vontade de Deus é conhecida? Primeiro, você conhece através da palavra dele. Amém ou não? Você precisa ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra. Você precisa ouvir. Você precisa ler. Viu o que eu estava lendo naquela noite? Aquela madrugada, na verdade, eu estava lendo. Eu estava lendo. Eu buscando entender. Eu estava lendo. Então você lê, você ouve mensagem, você deve fazer isso. Amém ou não? Amém ou não? Mas se você ouvir a palavra e não conhecer a sua vontade, significa que você não teve uma revelação ou você não teve uma experiência com a vontade. Eu preciso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Alguém pode perguntar, Franco, o que me impede de experimentar a vontade de Deus? Eu acho que tem muita coisa, mas Paulo vai apontar uma coisa muito interessante. Ele vai apontar em Romanos capítulo 12, é Paulo falando, né, gente? Inspirado pelo Espírito Santo totalmente. Ele vai dizer aquilo que pode ser obstáculo à tua entrega. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam, fiz uma nota aqui, a melhor tradução aqui, por incrível que pareça, é antiga, é apresentar. Por quê, Franco? Porque há uma diferença entre apresentar e oferecer, né? Se a gente não considerar que há essa diferença, a gente pode não entender claramente o que Paulo está dizendo. Lembra? Ele aqui oferece, mas ele diz: apresenteis os vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Como? Você apresenta seu corpo como sacrifício vivo. Alguém pode falar, mas por que corpo? É corpo? É corpo. Eu já tive essa crise também. Por que corpo? Por que meu corpo? Olha para o teu corpício. É com esse corpo, com essa língua que eu falo demais, blasfemo, murmuro, bajulo, minto, dissimulo. Com a língua eu ataco as pessoas, eu ofendo, eu faço fofoca. Com a língua. É a língua que faz isso. O ouvido vai ouvindo, a língua vai falando. É com esse corpo que você se prostitui, que eu me prostituo, que eu peco, é com o meu corpo que eu cometo glutonaria, bebedice. O meu corpo está envolvido em tudo isso aí. Todo pecado, meu corpo está no meio do rolo. Então ele não está pedindo nada mais, nada menos que o teu corpo. Ele está falando, oferece teu corpo. Apresenta o teu corpo. Fala assim, meu corpo pode ser um corpo entregue aos prazeres, ou ele pode ser entregue a ti. É isso que ele está pedindo. Eu peço a vocês, ele está pedindo, ele está pedindo. Eu rogo, né? Suplico, rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Ele vai dizer, esse é o culto racional de vocês. Mas ele vai dar um toque, não vivam conforme os padrões desse mundo. Já falamos sobre o poder do mundo. Lembra que a gente falou sobre o poder do mundo aqui? A gente gastou um tempo falando sobre o poder do mundo. Mas não vivam conforme os padrões desse mundo. Não vivam não. 1 Pedro 1,14 lá, ele vai dizer que como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Vocês lembram lá? A gente falou sobre isso, gastou. Ele vai dizer, não vivam conforme os padrões, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Agora não é corpo, agora é alma, é psique, agora é mente. Então, é o seguinte, ele está falando de duas ações, mas que ao mesmo tempo também fala de obstáculos a você provar a vontade de Deus. Primeiro, envolve o meu corpo. Ele precisa realmente ser dirigido por um sacrifício vivo, santo e agradável. Segundo, envolve a minha alma. Como, Franco? Eu preciso deixar os padrões do mundo. Os padrões do mundo não podem agora dizer como eu vou viver. Pô. São padrões. Pô. Eu preciso ser confrontado. Eu preciso ter, na verdade, irmãos, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas ela se aplica agora. Eu preciso ter uma teologia que me leve a pensar como a Bíblia diz que é. É isso que faz a diferença. Porque se você ficar dúbio, ora você fala como a Bíblia, ora você fala como mundano, algo dá errado. Isso já desde aquela época, desse confronto todo, que eu entendi também que não era suficiente no domingo você estar numa reunião da igreja, adorando a Deus, louvando, levantando as mãos, segunda-feira você vai para o trabalho, senta com o teu melhor amigo, e aí vocês pensam iguais sobre tudo. Alguma coisa está errada, pô. Qualquer assunto aí você pensa igual, algo está errado, pô. Tua mente está mundanizada. Porque se tua mente está impregnada da palavra, é impossível você pensar igual. Não vai dar para pensar igual.
Vai ser diferença total, vai ser um fight. Não, amado, eu penso diferente, por isso. Não, mas sabe, não, eu penso diferente. Porque são pensamentos distintos, não dá. Imagina aqui que o cara estava fazendo domingo, ele estava lá no motel, sei lá, estava lá na Coriba, sei lá, onde é que ele estava domingo, estava falando qualquer coisa domingo. Não pode, gente, de forma alguma, a gente ter a mesma mentalidade. Algo está errado. Quando a minha filhinha, Deborinha, ali com os 16, 17 anos, que a gente viu que ela estava inclinada ao mundo, e eu chamava ela para conversar, a gente batia muito papo, né? A gente rasgou muito o coração com a nossa filha. Mas eu lembro de ter uma conversa assim com ela, assim, falei, meu amor, você não está bem. Falei, pai, como tu sabe? Porque ela participava de tudo da igreja. Falei, você não está legal. Mas como é que tu diz isso? Porque eram tuas amigas, amor. Irmão, você não escolhe. Amigo, você escolhe. Então, me apresenta as tuas amigas, eu vou dizer quem é você. Quem é teus amigos? Não sei, pô. Porque amigo tu escolhe. Amigo é onde você troca. Tuas afinidades, teus segredos. Amigo não tem segredo, vai lá. É amigo. Então você traz teus amigos. E eu digo como é que você está. Porque você nasce na família. Quantos irmãos você tem? Tem 2, né? Só tem esses cabeçudos ou tem mais? 4 irmãos. Oxente, isso tudo. Mas tu não escolheu nenhum deles. Nasceu tudo. Mas amigo é mais chegado que irmão. E tem amigo que é mais chegado que irmão. Tu pode fazer teu irmão teu amigo, mas pode também não fazer teu amigo. Tu pode ser um poço de segredo na tua casa. Às vezes alguém se admira quando uma mãe diz assim, não, minha filha é minha amiga. Aí tu diz assim, mas é natural que a tua filha seja tua amiga. Ela nasceu de dentro de você. Não, não é natural. Não é comum que isso aconteça, incrível que pareça. Muitas vezes a filha guarda segredos com a própria mãe, quando a mãe não sabe da vida dela. Isso acontece com o filho e o pai. Acontece com marido e mulher. Às vezes o cara é um poço de segredo. Onde tem segredo não tem amizade, gente. Como é que tu sabe disso? Por causa da Bíblia, pô. João 15:15, Jesus falou assim, eu não chamo mais vocês de escravos, de servos, de novo, dando liberdade. Eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque tudo que meu pai fala comigo, eu falo com vocês. E Jesus não tinha pecado para confessar. Mas Jesus tinha a comunhão dele com o pai, que era íntima. E ele repartia com aqueles cabeçudos todos. Então ele falava, tudo amigo, pô. Amigo, vocês sabem tudo de mim. Se Judas não fosse amigo, não podia, jamais teria levado aqueles homens para prender Jesus, porque aqueles lugares de Jesus eram um lugar secreto. Ele só levou porque ele era amigo, pô. Ele sabia onde Jesus estava. Então amigo não tem segredo. Amigo não tem segredo. Quando um segredo entra na vida de dois amigos, a primeira reação de um amigo é, pô, eu sou teu amigo, cara. Por que tu não falou isso, brother? Nós somos amigos. Amigo é assim, amigo é luz total. Então, quando uma pessoa do corpo de Cristo, discípulo de Jesus, começa a construir amizade de pessoas mundanas, eu já estou dizendo que ela troca ali, naquele contexto, ela troca. Ela não está salgando, mas Jesus era amigo de pecador. Vai ver como é que Jesus era amigo de pecador, gente. Ele nem falou isso. As pessoas é que acusavam ele de ser amigo de pecador. Ele em nenhum momento chamou os pecadores de amigo, ele chamou os discípulos de amigo. Ele falou, vocês serão meus amigos se vocês fizerem a vontade do meu Pai. Lê a Bíblia. Quem acusava Jesus de amigo de pecador era a tropa que acusava os religiosos de amigo de pecador. Onde que Jesus se fez amigo de pecador? Onde? Em que momento da Bíblia? Ele falou, quer ser meu amigo? Faz a vontade do meu Pai. Eu chamo vocês meus amigos. Jesus chamou os discípulos de amigo, pô. Os apóstolos. E os mundanos. Ele chegava ali para pregar, pô. Para falar do amor de Deus. Ele amava aquelas pessoas e pronto. Então ele não estava lá para ser salgado por eles. Ele estava ali para fazer diferença. Inclusive, várias daquelas pessoas ouviam e ficavam ali, uns por isso. E alguns se convertiam mesmo, seguiam Jesus, pô. Ele largava tudo e vinha atrás dele. Mas ele, inclusive, Jesus, tu vê claramente, Jesus tem propósito, foco. Então para de inventar, dizendo, Jesus é amigo de pecado. Rapaz, eu ouço as pessoas falarem isso, da onde tu tirou isso, meu amigo? Não está na Bíblia, não está. Está gente acusando ele, dizendo que ele é amigo de... chamaram de beberrão, ele era beberrão. Mas chamaram ele de beberrão. Chamaram ele de comilão, ele era comilão. Mas chamaram ele de comilão. E chamou também de amigo de pecador. Mas ele simplesmente disse que os discípulos eram amigos dele. E também disse, se alguém quer ser meu amigo, faz a vontade do meu Pai. E se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Assim, clarinho,
desse jeito. Então, mas no meio do contexto da igreja, a gente vê pessoas que constroem amizades que entregam a você, que diz como é que está teu coração, porque ali você tem uma troca. Então, isso impede você também de conhecer a vontade do Pai. Eu estou lendo Romanos 12, tá, amados? Estou lendo, dei uma devagada aqui, mas eu estou em Romanos 12. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que você possa experimentar, para que eu possa experimentar, eu preciso renunciar aos padrões do mundo. Eu preciso pegar esse corpite que já está velhinho e apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, é um sacrifício para ti, que meus membros te glorifiquem, que minhas mãos, meus olhos, meu ouvido, tudo seja para a tua glória. Eu preciso fazer isso. É um sacrifício? É. E como é que você consegue? No poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não consegue nada. Sem o Espírito Santo, isso vai ser pior que a lei de Moisés para você. Vai ser duro demais. Tu não consegue nada. Nem eu, nem você, ninguém. E alguns descobrem depois de alguns fracassos que é possível quando você se humilha e se entrega ao Espírito Santo completamente. O Espírito Santo domina a tua vida e te leva, porque para o Espírito Santo não há nada impossível. Você diz amém ou não? Amém ou não amém? Então vou voltar lá onde eu estava. Tá bom? Então, como alguém pode experimentar a vontade de Deus? A gente já falou. Mas experimentar essa vontade de Deus, né, é uma forma de você, já falei isso aqui também, de se alimentar com comida sólida. Onde é que está isso, Fran? Na Bíblia, João 4,34. Jesus falou: a minha comida, a comida de Jesus é comida sólida. Jesus não vivia de leitinho. Jesus comia comida sólida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Então, quem não faz a vontade de Deus, nem está comendo ainda comidinha sólida. Está só ali gravitando ali no leitinho. Está só ainda ouvindo para crer, ouvindo para crer, ouvindo para crer. Não tem ainda como obedecer. Ouvindo para crer. E a gente só come quando a gente obedece. Amém? Há muitos anos, eu lembro que eu estava num retiro de pastores. No meu grupo tinha até uns camaradas, gente boa demais, um grupinho pequeno. Mas estava no meu grupo, foram, assim, um retiro de pastores que a gente dividiu em vários grupos. Estava comigo Ademar de Campos, estava comigo Paulo Júnior, gosto até conhecido hoje, porque entrou na internet com força aí. Acho que o pessoal lá de Jesus Cop, é Borges, né? É que tem um outro que já era Júnior, mas é o Borges. Meu amado cabeçudinho. E a gente estava num grupo pequeno ali, conversando, e Michel deu uma tarefa para a gente. E a tarefa era que a gente definisse, de algum jeito ou outro, estabelecesse o significado para o reino de Deus. Então, imagina, a gente de pastores, a gente conversava intensamente, a gente passava o dia conversando sobre o reino de Deus. E a pergunta de Michel: define o reino. Uma frase, define. Uma palavra, define o reino de Deus. E depois que a gente conversou um bocado, a gente escreveu algo ali. A gente foi escrevendo algo. O reino de Deus é o exercício da sua autoridade e domínio sobre tudo. Quando a gente diz assim, venha o teu reino, a gente vai dizer, seja feita a tua vontade. Sem vontade de Deus, não tem reino de Deus. Se na minha vida a minha vontade é feita, o reino é de quem aqui? É meu. É o que estava vivendo naquela noite fatídica. Aquela noite fatídica era assim, ficou claro para mim que, embora eu me declarasse discípulo de Jesus, falasse e tal, no fundo, o reino ainda era meu. Por que gerou toda aquela revolução? Porque foi assim, a hora que eu entendi, eu até falando com os irmãos no intervalo, era como se João Batista fosse o primeiro,
primeiro cara que desceu ali daquela cavalaria e anunciou para todo mundo, dizendo, arrependam-se que é chegado o reino de Deus. Eu comecei a entender pela primeira vez que o reino estava chegando na minha vida. E eu só tinha um jeito, renunciar a tudo, para me tornar um discípulo de Jesus, aquilo que eu falei para o surfista lá, cara. O que tu faz? Tu vai lutar com os marcianos? Vai se dar? Não, eu me entrego totalmente. Eu falei, então, cara, a mesma coisa, eu entendi que João Batista chegou dizendo, Franco, arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. E João Batista falou isso. Arrependa-se, o reino chegou. Eu entendi que ele tinha um reino e eu tinha o meu, pô. Eram dois reinos em choque mesmo, literalmente. Eu com o meu, ele com o dele. E eu tinha que calcular realmente se eu ia enfrentá-lo. Eu vou enfrentar esse reino ou vou me submeter a esse reino? Eu tinha, mas eu percebi que eu estava lutando ainda. Lutando contra Deus. Você já se viu lutando contra Deus? E olha que a gente canta várias músicas que falam sobre isso, a gente sempre perceber. Ó, toda música que fala eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, rendição é uma palavra militar. Rendição não é armistício, não é um acordo bilateral. Rendição é quando um chega, vence e o outro não diz mais nada. Entrega tudo e falou, tudo é teu. Isso é rendição. Eu, embora cantasse, tinha canções de eu me rendo naquela, me rendo, né? Me rendo a ti. Tinha até uma música bonita que a gente gostava. Me rendo, eles vão lembrar daqui a pouco. Quando eu penso em música, eu penso em livros e música, eu olho para lá. E aí, tinha uma música que a gente cantava, que falava de rendição. Mas, na verdade, eu não rendia. Eu estava lutando. Eu estava lutando com Deus. Lutando. Minhas forças já acabando. E eu lutando, pô. Lutando. E eu percebi que o reino estava sendo rejeitado. Que haviam dois reinos ali, se batendo. O Senhor... E essa luta já começava na minha carne, lembra? O Espírito luta com a carne para que a gente não faça o que a gente quer, lembra? Gálatas 5,17. Já tinha começado aqui dentro, mas eu não dava conta, que ela já estava do lado de fora, já estava tomando as decisões da minha vida, os rumos da minha vida. Eu não dava conta que o negócio estava daquele jeito, a luta ferrenha. O que aconteceu naquela noite? Quando eu finalmente enxerguei isso, eu me rendi. Eu fiz uma entrega. Eu desafio você a fazer isso. Eu desafio qualquer um. Eu falei, Senhor, e eu fiz uma pergunta que eu desafio você a fazer. Eu falei, Senhor, o que pede? O que está me impedindo de viver plenamente o teu reino? Eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo teu. O que me pede? Agora se prepara, tá, amigo? Vamos vir. Foi aí que eu citei ontem, rapidamente, a experiência daquela madrugada. Deus falou, tudo que você não comprou, tudo que você não ganhou, tudo que você não tomou emprestado, restitui. Amados, eu tinha um chavetinho branco. Denise lembra bem. A metade do meu carro foi cheio de furto para o quartel de volta. Só a metade. Dali era eu, o carona e o resto cheio. Não foi, Dedé? Enchi o carro. Mas como era aquilo? É aquela ideia que alguns brasileiros têm, se é público é meu, é da fazenda é meu também. E olha, gente, eu me converti, eu já estava há 5 anos convertido. Em nenhum momento aquilo me trazia nenhum dano. Eu achava muito natural, normal. E no quartel eu pregava contra roubo, gato, pregava tudo lá no quartel, mas eu vivia aquilo ali pregando, mano, coisa maluca. Eu falando pros caras, não, meu irmão, isso é gato, não sei o quê, mola, ia virar. E quando o reino chegou, eu falei, meu Deus, mas olha, a minha disposição para restaurar foi no mesmo dia. Quando ele falou, olha, confessa teus pecados, anda na luz com tua mulher, meu Deus. Aí foram, sei lá quanto tempo, talvez mais de um mês, com certeza foi mais de um mês. Eu só lembrava de Denise falando, se eu souber, eu te mato. Se eu tivesse certeza. E Denise falava, e eu pensava, e ela faz. Eu falei, vou acordar com água fervendo na orelha. Assim. A pessoa dizia isso. Mulher bota água fervendo. Como é que é, compadre? Estava igual o cara ali em João Boas Abelhas. Se eu souber quem sou eu.
É mato, lembra do irmão lá em Itapetí? Bom é criar abelha, que ninguém rouba. Só que ele tinha roubado as abelhas todas do cara. Ele com o roubo das abelhas, essa história muito legal. O irmão tinha roubado as abelhas, mas o líder do grupo dizia para ele, todos que ele chegava lá, o cara virava, mexer e dizia, cara, bom é criar abelha, que ninguém roube. Ele tinha roubado as abelhas dos outros. Como que não rouba? Roubei tudo do cara, como é que não? Mas em suma, eu andei depois com Denise, mas depois teve uma terceira palavra. E também não foi fácil. Deus falou comigo assim, você não é dono de nada e nenhuma ovelha é tua. E me desafiou a mostrar na Escritura algum homem dizendo, minhas ovelhas fora Jesus. Minha igreja, só Jesus fala. Ninguém fala minha igreja na Bíblia. Ninguém fala minhas ovelhas na Bíblia. Ninguém fala. Nem discípulo, Mateus, é nosso. É discípulo de Jesus que está com a gente. E que pode estar comigo, pode estar contigo, está com outro. Os discípulos são de Jesus, você não tem nada. E aí foi um outro golpe assim, fatal, porque eu deixei a congregação, assim, os irmãos me enviaram, debaixo de uma disciplina, me enviaram. Eu acho que eu cuidava da maior parte, isso me deixou muito soberbo. Eu cuidava da maior parte da igreja, que eu fazia parte, e aquilo me soberbeceu muito. Vou explicar por quê. Primeiro, porque eu era militar, e eu conseguia ir para o quartel, voltar e tomar conta da maior parte da igreja. Então, a metade da igreja, lá eu tenho uns 400, 200 e pouco eu cuidava. E ainda ia para a FAB. Meus companheiros eram integrais e cuidavam da outra metade. Como é que eu me sentia? Eu sou capaz de ter um trabalho secular e cuidar de mais da metade da igreja. Os caras estão aqui só para isso e cuidam da outra metade. Falava isso? Nem pensar, mas pensava. Foi aí que a soberba foi... E Deus queria me ajudar a sair daquela lama. E o golpe fatal foi esse. O golpe fatal foi quando ele falou assim, você não tem nada, vai para casa. Aí eu fui para casa. Literalmente eu fui cuidar de Denise. A gente mudou de bairro, os irmãos me enviaram, né? Vai. Eu não sabia se estavam enviando ou despachando, mas vai. Eu fui, não sei se era um despacho, até eu brinco com eles. Não sei se vocês estavam me enviando ou me despachando. Me mandaram para Campo Grande, para Big Field, terra boa, onde eu vivo hoje, inclusive. E fui morar em Campo Grande. Quando eu cheguei em Campo Grande, não conhecia ninguém lá. Era, sei lá, não tinha nem 10 irmãos lá. Mas foi ótimo. Eu me voltei para minha família, pude ver Denise mais de perto, meus filhos, mas eu precisava estar perto do meu filho, Daniel, que tinha mais alegria de estar com o tio dele do que comigo. Porque eu não tinha tempo para ele. Eu não jogava uma bolinha com ele, não soltava uma pipa com ele, não tinha tempo para nada. Não ensinava ele a andar de bicicleta, não tinha tempo para nada. Ali totalmente focado no trabalho secular e no trabalho do Senhor. Agora o Senhor falou assim, sossega, cala-te. E eu fui lá para o meu cantinho, e aí eu pude resgatar, né? Foi um tempo precioso da nossa vida. Ele foi um dos tempos mais preciosos da nossa vida. E também foi outra coisa, os discípulos foram chegando espontaneamente. A gente não fazia mais força para nada, né, Dedê? Ia chegando, a gente nem... Deus ia agregando, Deus foi agregando. E agora também tinha uma outra coisa, diferentaça, qual era? Nós não queríamos mais fazer discípulos como a gente fazia antes. A gente entendeu que aquela primeira obra estava comprometida. Por quê? Porque se eu mesmo não era um discípulo, o que eu fiz na vida daqueles irmãos? Deixei um monte de teórico, um monte de gente falando do reino sem reino. E é triste quando você fala do reino sem reino. Alguém me perguntou, como é que você voltou à tua comunhão com o Jorge Mitchan? Na década de 80, 1989, aí, nós tínhamos pedido o Jorge Mitchan para cooperar conosco, com a nossa vida. E Mitchan sabiamente disse não. Eu digo sabiamente, eu falei, cara, foi Deus.
10 anos a gente passou no presbitério aprendendo o apacento mútuo. 10 anos. Aprendendo o apacento mútuo. A gente queria Mitian por quê? Porque com o reino na nossa vida, a gente viu que Mitian tinha muita luz, muita clareza. E aquilo ia agregar muito para a gente. Mas Mitian falou, não. E a gente teve que praticar o pastoreio mútuo 10 anos. 10 anos depois eu reatei com o Mitian, reencontrei o Mitian, na verdade, no Chile, dentro de um outro contexto que eu espero contar para vocês numa hora oportuna. Talvez num desses dias aqui eu conte, se alguém me lembrar. Franco, falar como é que foi esse reencontro. Eu acho que tem muito a ver com isso que eu estou falando sobre a palavra do testemunho que deram. Porque eu saí, acho que eu conto ou não conto? O que vocês acham? Vou tentar contar em 5 minutinhos isso, posso contar? Eu tinha um compromisso no Chile que ia começar na segunda-feira de um mês de junho do ano de 1999. E eu tinha ainda alguns discípulos lá em Santiago que eu queria passar para os irmãos, que eu queria entregar para os irmãos. Christian Romo, já sabia que Christian Romo estava lá em Concepção, embora 500 quilômetros abaixo. Eu queria entregar para os irmãos seguirem falando. Eu falei, pô, eu não preciso sair do Brasil, do Rio de Janeiro, para vir ao Chile, cuidar desses irmãos que tem aqui, alguns irmãos já fazendo isso. E eu fui com essa determinação lá. E eu tinha que chegar na segunda e alguém me liga e fala, Franco, vai ter um evento aqui no Chile, num lugar chamado Diego Portales, que é um lugar onde o Pinochet reuniu o pessoal, e esse evento vai reunir Jorge Mitian, Ivan Baker, Christian Romo, Vitor Rodrigues, e esses irmãos vão falar do reino de Deus. Escreveram até um livro, ou o Pacto do Reino de Deus, ou o Reino de Deus hoje, não me recordo bem o título do livro. Eu então falei com o presbitério, falei com minha esposinha, e Denise não apenas me abençoou, não apenas disse, vai. Denise falou assim, você vai e Deus vai te usar nesse encontro. Eu ri. Meu amor, se algo acontecer assim, você profetiza mesmo, porque olha, isso é impossível. Ela, por que é impossível? Eu expliquei, eu dei a noção para ela exata. Eu falei, filha, é um evento internacional, o pessoal de língua espanhola, e está lá, Jorge Mitian, olha os caras que estão lá, Jorge Mitian, Ivan Baker, Christian Romo, Vitor Rodrigues, que um tal de Sérgio Franco, lá do Rio de Janeiro, que ninguém conhece, vai se meter nesse negócio. A chance de eu falar nesse encontro é zero. Eu não vou falar nada, isso não vai acontecer nunca. Eu vou lá para assistir o encontro na sexta e quem sabe almoçar com o Mitian no sábado. Esse é o plano do irmão que estava organizando lá o evento. Você chega aqui na sexta, participa do encontro, no sábado a gente arruma um almoçozinho e você encontra, que é um desejo de um chileno lá. Não sei porque, nem me lembro por que cargas d'água estava no coração desse irmão, esse desejo. Mas Denise insistiu, não, Deus vai te usar nesse encontro aí e tal. A irmã também, né? Vamos lá. E fui. Chegou lá sexta-feira. Gente, um frio de rachar. Pensa num frio de rachar. Um frio de rachar. Ai, aquela reunião lá embaixo, todo mundo... E eu ali, e recebendo daqueles irmãos. Baker estava falando sobre o reino de Deus na igreja. Jorge estava falando do reino de Deus no ministério. Christian estava falando do reino de Deus na sociedade. E o Vitor Rodrigues, que até hoje fala com muita propriedade o reino de Deus na família. Então, família, sociedade, igreja, ministério. E cada um falando do reino de Deus, do impacto do reino de Deus nessas áreas da vida. E eu ouvindo e comendo tudo, me deliciando. Glória a Deus. E no sábado teve um terremoto, um tremor forte, eu não posso me esquecer, porque esse dia marcou minha vida várias vezes. Primeiro porque eu estava hospedado no quarto, que o irmão, não sei de onde ele botou na cabeça de colecionar aquela latinha, num lugar que treme. Então, o quarto do irmão era só lata, para tudo que é volta. Então, imagina quando o negócio tremeu, como é que foi, né? Tremeu, meu irmão, eu acordei debaixo da lata, caiu. Então, o impacto foi maior para mim. Falei, meu Deus do céu, depois falei com ele, rapaz, para de ficar colecionando lata num país que treme, rapaz, pelo amor de Deus, cara. Você vai matar um do coração. Tá, parece até pretinho hoje aqui, cada vez que esse garoto derrubar aquele negócio, assim, pretinho. Imagina, pretinho, terremoto de manhã, lata caindo tudo em cima. Caiu.
Mas eu não posso esquecer, era um sábado. E eu fui de manhã, e Mitian ministrou de manhã, e fomos para o almoço. E ele veio com o Vitor Rodrigues. E na hora do almoço, com o Vitor Rodrigues ali, aí eu fiz uma brincadeira, eu falei, eu também sou Rodrigues. Aí ele, Rodrigues, mas só que o Rodrigues espanhol é com Z, o meu é com S. Aí ele falou, de pai ou de mãe? Aí eu falei assim, não, olha, no meu caso, só quem me registrou foi minha mãe. Como assim? Aí eu falei, olha, eu sou filho de mãe solteira. Aí comecei a contar a história. E aquele ano era muito especial, porque aquele ano eu tinha restaurado minha vida com meu pai. Se você não conhece a história, vai no YouTube, depois você encontra lá. Convertendo o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Tem um testemunho todo do meu pai com minha mãe, com a esposa dele. É uma história maravilhosa. Eu comecei a contar para o Vitor assim, assim naquela conversa trivial ali de almoço. E Vitor ficou muito contente de ouvir aquele testemunho. Ele é um cara da família, aquela carga da família, ficou muito impactado. E aí vem um irmão da organização e fala com o Mitian, assim, no ouvido do Mitian, olha, o Baker não vai ministrar agora à tarde. Eu achei que ele estava doente. Achei que o Baker estava doente, mas o Baker estava hospedado com Davi Vidal. Vocês conhecem alguns chilenos, devem conhecer até Davi Vidal, Javier Maureira, que são aquele presbítero lá de Colina. E eles estavam hospedados com esse irmão. E hoje eu sei, porque Davi me falou naquela manhã, Baker acordou lá em casa e falou assim, eu não falo hoje. Como não fala? Não, quem vai falar é outra pessoa. É outra pessoa que vai falar. E aí a mensagem chegou para Mitian, e o cara que trouxe a mensagem falou no ouvido de Mitian assim, esse brasileiro aí, você conhece ele? Eu já vi esse cara falar, cara, seria tão legal se esse cara falasse. E botou, aí minha perna começou a bater, não era mais frio, sabe? Só lembrava da Denise falando, Deus vai te usar nesse conto. Eu falei, não pode ser, não pode ser. E aí, Jorge fez a pergunta para tal, falou assim, Franco, se você fosse falar nesse encontro, de que você falaria? Olha, irmão, na hora, o Espírito Santo veio, na hora. Eu falei, eu falaria do que vocês não falaram, do que está faltando, que eu acho que é fundamental. Como? Está faltando algo? Eu falei, está faltando. O principal, Jorge. Aí fiquei ousado mesmo, trépido. Como o principal? Como é que o principal? Está faltando o quê? Eu falei, você está falando do impacto do Reino de Deus no ministério. Baker na igreja. Vitor na família. Christian na sociedade. Está faltando o principal. E qual é o principal? Na vida. O impacto do Reino de Deus na vida. Eu falaria como foi o Reino de Deus na minha vida. O que eu falei, Jesus? Já tinha dito. E ele falou, você vai falar agora. No lugar do Baker. Aí eu fui. Fui como uma ovelha para o matadouro. E aquela tarde, para complicar a situação, eles abriram a galeria de cima. Então, eles só estavam com os pastores abrindo para os líderes. Então, o negócio lotou, fervilhou. E aí, terminou o período de música, me chamaram, me apresentaram assim, esse cara é um cara aqui do Rio de Janeiro, vai falar aqui. O pessoal deve ter falado, o que esse cara tem para dizer? Mas eu falei, irmãos, exatamente um pouquinho do que eu falei com vocês aqui. De como abrir esse texto de Lucas, como o reino de Deus entrou na minha vida. Fui falando só de coisas que eu vivi. Só de coisas que eu vivi. A palavra do testemunho que deram. Eu dei meu testemunho. Imagina, o que eu vou agregar no meio dessa gente? Os caras vão me dar aula aqui. Aqui. Eu me sentia como o leão na cova dos Daniéis, entendeu? Era todo aquele montão de professor, de mestre, de doutor, de todo mundo ali, os caras que estavam cansados de norte, de Chile ao sul, em vários outros países ali. Gente só do reino de Deus, gente influenciada por Buenos Aires. O que eu tenho para dizer para esses caras? Mas eu falei. Falei rápido. Papai, consegui falar rápido. Não falei 40 minutos. Terminei de falar, e aí tinha um rapaz lá, Ministério do Louvor, Carlos Canto, até tive com ele agora recente. E Carlos era o Asaf Borba dele lá no Louvor. Estava ministrando, ele que estava responsável pela música. Eu passei o microfone para o Carlos. Falei, terminei. E ele olhava para pensa num silêncio mórbido. Nada, não ouvia nada. Falei, sabe que eu falei alguma bobeira, uma besteira?
Será que eu falei, chovei no molhado, não disse nada para esse irmão? Bem, voltar. Peguei, insisti com o irmão, toma o microfone. Aí ele, com muita insistência, pegou meu microfone e falou assim: alguém pode orar por mim? Quando ele falou isso, alguém, imagina aquele silêncio, alguém pode orar por mim? Quando ele falou isso, alguém gritou lá do meio, ah! O outro, ah! Meu irmão, começou uma choradeira, um choro, um pranto. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? As pessoas começaram a chorar e vinha à frente sem convite, sem apelo, sem nada, sem oração, sem música, sem nada. O povo se atirou lá na frente e chorava tudo. Acabou a reunião. Não teve mais evento. O povo chorou, mas choraram, sei lá quanto tempo. E Michel veio, me guardou, porque ele viu que tinha muita gente querendo falar comigo. E eu falei assim, cara, tu fica aqui, não sai daqui. Me chamou num cantinho, e estava muito frio, lembra que eu falei que estava frio? Esse dia estava pior, porque ele disse que quando treina o frio aumenta. Teve aquele terremoto de manhã. E alguém falou assim no meu ouvido assim, o terremoto não foi só na terra, não, foi aqui também. Deu um tremor aqui agora. Ninguém queria pegar no microfone, ninguém queria fazer nada, ninguém queria orar, ninguém queria fazer nada, só o povo chorando. Finalmente, no finalzinho daquela choradeira toda, alguém pegou o instrumento e começou a ministrar a canção que eu apresentei para Israel aqui. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Aí, naqueles anos, as meninas, que coisa linda aquela ali, eu sempre achei lindo, sempre animal. Eu falei, por que não volta isso no Chile? As meninas costumavam louvar com bandeiras, não bandeiras de país, bandeiras. Elas faziam assim, né, Denise? E elas saíam correndo assim, no meio do salão, assim. Elas faziam isso voluntariamente, como as pessoas hoje dão. Elas corriam com bandeiras. Gente, saíram as meninas com bandeiras, não sei de onde apareceram aquelas criaturas. Com as bandeiras, a música foi pegando. Aí foi um tempo de choro, pranto, e depois um tempo de louvor intenso. Essa canção, por exemplo, não sei quantas vezes a gente cantou. E depois encerrou o evento. Não teve mais ninguém falando, acabou o evento. E eu vim para casa pensando na palavra que Deus havia dado. Mas eu depois fiquei analisando o que eu falei de tão denso. Porque aqueles irmãos falaram de tudo no reino de Deus. Mas do que eu falei? Eu falei de algo vivido. Algo vivido, que eu vivi. Literalmente foi a palavra do testemunho. O testemunho, ele fala. Você conta algo que você experimentou, meu irmão, acabou, é o que você experimentou, irmão. Em Deus. É o que você encarnou em Deus. Eu era cego, agora eu vejo, pô. Alguém vai discutir contigo? Porque se você era cego e vê, como é que alguém pode discutir contigo? Tu pode discutir com o pregador, com o mestre, mas não um cara que disse que era cego e agora vê, pô. Pega o testemunho dele. Eu disse, eu era cego, agora eu vejo. Como é que foi? Foi assim, assim, assim. Eu resolvi obedecer a Deus e papapi, papapá, foi assim, 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 blá, blá, acabou. Quem vai contra isso? Irmãos, ó, eu fui lá para entregar lá o trabalho. Meu trabalho, sei lá, quadruplicou. Meu trabalho aumentou muito, conheci vários pastores confessando pecado, pedindo ajuda, cobertura, foi um negócio, foi um fogo. E eu já... Aí acabou, aquela agenda que eu tinha que ia começar na segunda, mudou toda. Eu só atendi aqueles pastores do encontro de Diego Portales, só. E eu tinha convite para ir ao norte, convite para ir ao sul, mas eu falei, não vou ficar concentrado aqui, até porque estava frio demais. Falei, vou ficar concentrado aqui em Santiago, e quem quiser, a gente vai sentar aqui em Santiago, conversar, falar todos os dias, intensamente, de manhã até de madrugada, falando do Reino de Deus. Os irmãos queriam ouvir tudo que já tinham ouvido. Mas por que eles queriam ouvir agora? Eu acho que é porque eles falam, se esse cara viveu isso, é possível.
Por isso que eu digo que o reino pode ser uma teoria. Você pode falar de propósito eterno, você pode falar de não sei de quê, pode falar de um monte de coisa, e na prática, a tua vida vai ser uma vida como mais uma pessoa. Mas quando você encarna, quando você tem zelo, diz, não, eu quero viver. Gente, ó, tudo que nós fazemos aqui só vai ter impacto e só vai fazer o inferno tremer se tudo que Deus falou contigo virar prática. Se o que Deus fala contigo não encarnar, não tem valor algum. Por isso que 2018 foi importante, Fabi, para você tomar uma decisão. Se você não toma decisão, você não está aqui hoje. Nada acontece sem obediência. E tudo que o inimigo treme é a obediência da fé. Ele não quer que preguem, é verdade. Mas ele, se só prega e ninguém crê, não tem problema. Ele não quer que ensine, é verdade. Mas se só ensina e ninguém obedece, não tem problema. O problema é quando alguém crê e faz. Aí, o inferno treme. O inferno treme. Amém? Tive que contar essa experiência de Diego Portales, não dava plano não, mas Deus sabe por quê. Amém? E quero terminar mesmo, já são meio-dia 13. Falei mais de 40 minutos com certeza, mas eu vou te apresentar uma canção que não está em português. Essa canção está em espanhol. Mas essa canção, cara, ela tem uma história muito legal. Deixa eu ver se eu conecto com esse cara aqui. LG. Se ninguém conectou, eu conectei. Essa canção é a canção de Adrian Romero, que eu acho que eu já cantei essa canção aqui com os irmãos. Isso, os Adrian Romero. Nossa, essa é bonita demais, mas essa. Essa canção, o título dela é, deixa eu ver se eu acho aqui, Te Deixo Ganhar. É isso mesmo, Te Deixo Ganhar? Oi? É isso mesmo? Sim, aqui estou eu. A tradução é fácil para vocês, né? Alguém pega a tradução aí no Google aí, pode ler. Vocês conseguem pegar e ler? Ou então doy el control. Pegar a música, a letra. Hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que debo sigamos esta lucha contra la verdad, hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón.
baixar bem pequenininho para vocês e vou lá. Vamos lá. Já não quero lutar, já não quero lutar. Já não quero lutar. Eu já não quero pelear, mas lutar e pelear se assemelha muito. É luta, né? É também uma peleia. Eu não quero contender mais. Hago a um lado Lázaro, mas eu deponho as minhas armas. Eu deponho minhas armas e nas armas que eu confiava e te deixo ganhar. Então eu deponho minhas armas que eu confiava nelas e te deixo ganhar. O teu amor me venceu. Teu amor me venceu e teu bom coração. Eu venho aqui me render. Venho me render aos teus pés e dizer o seguinte para ti: o controle é seu. Eu te dou o controle. Estou te passando o comando, controle. Isso não é uma canção de um soldado. Eu venho até a cruz me render. Se você quer me receber hoje, se você quer, hoje você me recebe. É hoje, não é amanhã não, é hoje. É hoje. Isso é uma coisa importante também. Se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então a tua rendição não precisa ser amanhã, pode ser hoje, pode ser já. Eu venho cair aos teus pés e a dizer: para sempre, sempre, tu és o meu Senhor. Para sempre. Lembra lá da palavra de Acabe lá para Ben-Hadad, embora Deus mudou aquela história, mas aquilo ali é uma lição. Seja conforme a tua palavra, ó meu Rei e Senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Foi isso que eu sou teu e tudo quanto tenho. Foi a oração que eu fiz naquela noite. Acabou. Aí caiu tudo, caiu força aérea, caiu tudo. Hoje te entrego as rendas do meu coração, é o controle, as rédeas. É o que dá controle no animal. As rédeas no meu coração. Me cansei de lutar, me cansei de evitar teu amor. Cara, eu gosto muito dessa parte aí. Evitar teu amor, e me dei conta, essa é a parte que mexe muito comigo. Eu me dei conta que se eu ganho essa luta contra a verdade, eu perco. Eu me dei conta que eu perco se eu ganhar essa luta contra a verdade. Até aqui, quem assumiu o controle de tudo, quem me alcançou, quem me dominou, foi o meu coração obstinado. Mas agora eu quero apagar aquilo que nos separava, as raias, né? Que me separava da tua bênção. Quero apagar aqueles limites que me separava da tua bênção. Eu venho até a cruz e me rendo, e se queres, hoje me recebe. Venho, caio aos teus pés e te digo: para sempre és meu Senhor. Hoje te entrego as rédeas, né? Te entrego as minhas rédeas. Venho até a cruz a me render. Se você quer me receber hoje, venho, caio aos teus pés e te digo: para sempre és meu Senhor. Te entrego as rédeas, controle do meu coração. É bonita ou não é bonita a música? Diz para mim. É uma cacetada, né? Mas é uma cacetada. Não, é uma cacetada. Mas quando eu vejo uma música dessa, o que me chama a atenção? Eu fico pensando assim: é alguém que entende. É alguém que viveu. É alguém que lutou contra Deus. É alguém que sabia que estava lutando contra Deus. Mas é alguém também que se rendeu. É alguém que sabia. Eu vejo, ninguém tira isso do nada. Ninguém tira uma canção dessa do nada. Isso me choca por isso. É o cara chegar à conclusão e dizer: meu Deus, se eu sigo obstinado com meu coração aqui,
e lutando contra o Senhor, eu vou perder essa luta. Na verdade, ganhar é perder. Na verdade, ganhar é dano, é prejuízo, é perda. Então, é linda e verdadeira demais. Não é só uma música bonita, é verdadeira. Verdadeira. A última vez que eu cantei essa música em público, cantei com um padre. Apresentei a ele a música. Lembra dele cantando, Denise? Mas ela cantava bonito ele. Hey, go! Fala, sei lá quantos idiomas ele, cara, poliglota. Ah, meu Deus. Vou tocar aqui de novo para você refletir. Já dei a tradução. Já não quero lutar. Já não quero pelear. Água a um lado, las armas. E las que confiamos, deixa-me ganar. Me ha vencido tu amor e teu coração bom, tu buen coração. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre estoy, Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Teu amor evitar e teu amor evitar. Me dei cuenta que pierdo, si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó, felicidad abrazó. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Acabou. A bateria acabou? Acho que a bateria da caixinha acabou. Vocês conseguiram ensaiar tanto e gastaram a bateria, não recarregaram a bateria. Oi? Tenho como botar. Não, tá não. Tá não. Botei uma playlist minha, mas eu não sei se está na minha playlist. Vamos. Eu coloco, qualquer coisa eu volto lá. Vamos orar? Quem quer orar? Eu quero te também convidar para... Sei, Deus sabe todas as coisas, mas se você se encontra lutando contra o Senhor, eu quero te animar a se render. Quero animar teu coração a se render. E dizer que nessa luta, ganhar é perder. Perder é ganhar. Perder tudo por amor a Jesus é de verdade ganhar. Papai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, mais um dia. E gratos a Ti por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia. Grato pela chuva que cai sobre nós, Senhor. Não só apenas aquela chuva ali que molha o sertão, mas a chuva do Teu Espírito que tem vindo sobre nossos corações, vindo sobre nossos encontros, nossas orações, nossos leitos, Senhor, Tua chuva. Obrigado, Pai, porque Tu não desistes de nós, Senhor, em nenhum momento. E segue falando conosco as mesmas coisas, Senhor. Mas nós queremos ter, Senhor,
mais do que ouvidos para ouvir, mais do que boca para confessar, a gente quer viver a nossa fé. A gente quer construir sobre a rocha. A gente quer, Pai, não apenas dizer Senhor, Senhor, mas fazer a Tua vontade, Pai, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Nós confessamos que em vários momentos a Tua vontade nos assusta. Parece um salto de uma grande colina, Pai. Parece um risco divino. Parece que é um saltar no meio do nada, Pai. Mas nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Nós precisamos crer que Tu, Senhor, nos fará voar alto, Senhor, como a águia. De verdade, voar de verdade. Então tira de nós todo medo, Senhor, do sofrimento, da dor. Tira de nós, Senhor, todo medo. E nos enche de fé, de coragem, de ousadia, mas sobretudo de amor. Amor a Ti, Senhor. E nos lança do penhasco mesmo contigo. Contigo a gente quer pular de qualquer lugar. O que a gente não quer pular é sentir, Senhor. Nós não queremos saltar para provar nada a ninguém. Mas a gente quer andar no Teu risco, voar no Teu risco, caminhar contigo todos os dias, Senhor, na Tua vontade. Leva-nos nas Tuas pegadas, Senhor. Por onde Tu fores, chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção para Ti, para que a gente possa Te seguir de pertinho para a nossa cruz. A gente quer Te amar mais do que tudo, mais do que um amor supremo a gente quer ter. A gente quer ter a cruz sobre nós para Te seguir com a cruz. E outra coisa que a gente quer também é renunciar a tudo quanto nós temos, tudo. Que nada, Senhor, nessa vida nos prenda e nos impeça de Te seguir, Senhor. Nada. Pai, inclusive hoje, a gente quer colocar diante de Ti um pedido, Pai. Se alguma coisa está nos atrapalhando, nos travando, nos impedindo de experimentar tudo que Tu tens para nós, nos revela, Senhor. Nos revela, nos fala e nos ajude a renunciar a essa coisa, ou essas coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.